Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E para compartilhar com os irmãos e amigos aquilo que tenho aprendido da Palavra de Deus, eu criei esse canal aqui no YouTube para transmitir aos irmãos algumas mensagens. E a mensagem de hoje é Aprendendo a Crer com as Aves e as Flores. Em certa ocasião, Jesus chamou os seus discípulos de homens de pequena fé e disse que eles estavam ansiosos. É interessante que a palavra ansioso no original significa aquele que se desvia do seu rumo, aquele que desvia a sua atenção. E quando ele usa as aves e as flores, ele aplica o exemplo das aves e das flores à vida desses discípulos, tentando incutir neles fé, tentando incutir neles mais dedicação e mais integridade na sua vida espiritual. E é isso que nós queremos também fazer agora com os amigos e ouvintes, usando a mesma passagem de Jesus. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, que nós vamos ler agora. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou melhor dizendo, nessa tradução que eu estou lendo, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. As aves e as flores nos ensinam a crer melhor, porque elas não ficam ansiosas. Elas usam apenas aquilo que lhes é necessário. Jesus diz que as aves não têm celeiros, isto é, não têm armazéns onde guardar comida. Simplesmente elas vão ao campo, vão a qualquer lugar e buscam aquilo que precisam para comer naquele dia. No dia seguinte fazem a mesma coisa. Usam apenas o que lhes é necessário. Jesus disse também que os lírios do campo
não têm guarda-roupa. Aliás, essa é uma coisa muito interessante, porque ele cita Salomão. Salomão era um rei muito rico, talvez o mais rico que houve na história de Israel. E então, imagine o guarda-roupa que Salomão tinha, né? Porém, nem em toda a sua glória Salomão se vestiu como qualquer um daqueles lírios que nascem no brejo. Eles não se preocupavam com o que iriam vestir, porque Deus providenciava para eles a roupa mais magnífica, aquilo que era mais belo que se podia contemplar na natureza. Então, as aves e as flores nos ensinam a crer que Deus irá prover o que é necessário para nós, né? As aves e as flores, elas cumprem o seu papel na natureza. E Deus cumpre o dele. Muitas vezes nós estamos querendo cumprir o papel de Deus em nossa vida e por isso nos tornamos ansiosos e por isso nós perdemos o foco. Mas a verdade é que nenhum de nós pode ir além daquilo que nós podemos fazer realmente. Os versículos 26 e 30 dizem, respectivamente, com respeito às flores e com respeito às aves, primeiro as aves, depois as flores, que Deus providencia para essas aves aquilo que é necessário. Deus dá para as aves o alimento e Deus dá para os lírios aquela beleza que eles têm. Deus não deixa nunca de cumprir o seu papel. Aliás, essa é outra grande verdade que as aves e as flores nos ensinam a crer mais, então, por isso, que há um Deus que cuida de nós. No mesmos versículos 26 e 30, respectivamente com respeito às flores e às aves, Jesus Cristo diz que não valeis mais do que as aves? E ele diz, Deus não fará por você mais do que faz pelo lírio? Interessante esse advérbio mais que Jesus usou. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, diz que nunca se viu um Deus como o nosso Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Você não imagina a imensidão da graça de Deus e da misericórdia de Deus em seu favor. Realmente está muito além daquilo que nós imaginamos. O apóstolo Paulo disse que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E ele dizia, a paz de Deus guardará os vossos corações. A paz de Deus que está acima de todo entendimento, está além da razão humana. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida do mundo que ele criou. Ele é criador e sustentador. Deus não é como aquele relojoeiro que fez um relógio, botou no comércio para ser vendido e nunca mais soube dele. Mas Deus criou o mundo e cuida dele diariamente. É assim que ele tem feito no meio dessa pandemia. Há poucos dias atrás, alguém colocou no Facebook uma mensagem que eu gostei muito disso. Você está há 4 meses, talvez quase 4 meses, de quarentena, em casa. Então você já agradeceu a Deus porque Deus tem preservado a sua vida, porque Deus tem lhe dado sustento? Agradeça a Deus por isso. Deus cuida de nós. As aves e as flores
nos ensinam também, aliás, é um ensino que Jesus deduz das aves e das flores, que precisamos amar o que é certo. Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões escavam e roubam. Interessante essa menção à traça, porque ela diz respeito às roupas. Na antiguidade, as roupas eram consideradas como bens de riqueza, roupas finas. Agora estamos lembrando novamente de Salomão com seu guarda-roupa riquíssimo, né? Então não coloque o seu coração em bens e tesouros deste mundo, mas ame aquilo que é certo, não ame as coisas desse mundo. Né? O apóstolo João diz que quem ama o mundo, não é? E aquilo que nele existe, não ama Deus. Não é? Tiago diz que ou você ama Deus e ama as coisas de Deus, ou você ama o mundo. Não há alternativa. Você tem que fazer uma ou outra coisa. Olhar o que é certo também é o que as aves e as flores nos ensinam. Jesus disse: os seus olhos, se os seus olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz. O autor da carta aos Hebreus, ele usa a figura de um atleta correndo no estádio e diz que esse atleta tem que correr olhando fixamente para o seu alvo. E ali, evidentemente, aplicando para a vida do cristão, ele diz que nós devemos olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quando você está correndo e desvia o seu olhar para os lados ou para trás, você pode perder a velocidade, ser ultrapassado e até tropeçar e cair. Mas vamos prosseguir para o alvo, como dizia o apóstolo Paulo, deixando tudo para trás, olhando para a coisa certa, olhando para o que é certo. Também as aves e as flores nos ensinam que devemos dedicar-nos à pessoa certa. A pessoa certa é Deus. A pessoa certa é Jesus. Jesus diz: não podemos servir a dois senhores, porque ou vamos amar um e desprezar o outro, ou o contrário. Haverá sempre um conflito no coração daquela pessoa que tenta acender uma vela ao diabo e acender uma vela a Deus. Ou você serve a Deus, ou você não serve. O profeta Isaías, falando como em nome de Deus, ele diz que eu não divido a minha glória com ninguém. Também aprendemos com as aves e as flores a nos preocuparmos com o que é certo. Comer, beber, vestir. Jesus pergunta: por que vocês estão preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vão beber? Isso está no versículo 25. E mais na frente ele menciona novamente isso. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Ele está usando 3 exemplos comuns da nossa vida cotidiana, mas é claro que isso pode se referir a muitas outras coisas na nossa vida. Há pessoas que estão se preocupando não só com o que comer, vestir, beber, mas também com o que calçar, com o celular que gostariam de comprar, não é? Com o aparelho de som que gostariam de comprar, com o carro que gostariam de ter, com a casa que gostariam de ter. Não é? Então, Jesus nos ensina, e as aves e as flores também nos ensinam,
que nós devemos nos preocupar com o que é certo. E também nos ensinam que nós devemos lutar pelo que é certo. No versículo 27, Jesus pergunta assim, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, por mais que lute, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Uma passagem um pouco complicada de interpretar, mas a ideia é a seguinte, de que alguém que pensa que vai poder acrescentar mais alguns anos à sua vida, ou mais alguns centímetros à sua estatura, ou mais alguma formosura à sua feiura, né? Ou mais alguma elegância no seu vestir, ou mais alguma abundância no seu comer. Será que isso está no nosso alcance, no nosso poder? É claro que algumas coisas nós podemos fazer, porém, muitas coisas nós não podemos fazer. E quanto a essas coisas, não devemos estar ansiosos. Pelo contrário, como diz no versículo 33, devemos buscar aquilo que é certo. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus não queria dizer todas essas coisas, comer, beber, vestir, só. Não era só isso, não. Todas essas coisas pelas quais nos tornamos ansiosos, preocupados e pelas quais lutamos tanto, nos esforçamos, às vezes trabalhamos demais, perdemos a nossa saúde. Lembrem-se do exemplo daquele fazendeiro rico, cuja colheita foi tão abundante que ele estava pensando, planejando derrubar os seus armazéns e construir outros. Então, na parábola, Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? O que tens preparado? Busque o reino de Deus. Reino é regime político, um regime de governo. Hoje temos poucos reinos no mundo, mas sabemos bem o que é. É um regime político onde temos um rei. A nossa vida é um regime em que nós temos um rei, e o nosso rei é Jesus. O reino de Deus é o reino de Jesus em nosso coração. Busque isso. Busque também a justiça desse reino. O que quer dizer buscar a justiça, buscar o reino de Deus e a sua justiça? Buscar o governo de Deus e buscar a aprovação de Deus para a sua vida. Porque se você não tiver a aprovação de Deus, não adianta nada você ter a aprovação do mundo. Você pode ter diplomas, posição social, riqueza, mas não adianta nada se você não tiver a aprovação de Deus para a sua vida. As aves e as flores nos ensinam a crer mais. Crer num Deus que cuida de nós. Um Deus que nunca deixou de cumprir o seu papel. Nos ensina a buscar apenas aquilo que é necessário para o nosso sustento material. A amar o que é certo, a olhar o que é certo, a dedicar ao que é certo, a nos preocuparmos com o que é certo, a lutar pelo que é certo e a buscar o que é certo. Estamos terminando essa palavra, mas eu gostaria de falar ainda sobre o versículo 34, que também encerra essa passagem e continua falando sobre crer e sobre ansiedade. Jesus diz: não se preocupe com o dia de amanhã. E ele diz: basta
ao dia o seu próprio mal. Basta o seu dia... desculpem, vamos repetir, né? Basta o dia o seu próprio mal. O que Jesus está ensinando aqui é que o mal que sempre está presente, o mal aqui é a adversidade, os problemas, as dificuldades, a doença, enfim, tudo aquilo que nos advém, nos contraria e nos preocupa, isto não nos deve deixar ansiosos. Na carta aos Filipenses, Paulo disse: não fiqueis ansiosos por coisa alguma antes, né? Não fiquem ansiosos por coisa alguma antes, sejam os seus pedidos conhecidos diante de Deus através da súplica, da oração, da petição. E ele diz que a paz de Deus guardará o seu entendimento. A paz de Deus será como um guarda em torno do seu coração, para não deixar você ser abatido, frustrado pela ansiedade. E diz assim que a paz de Deus excede toda a nossa razão, toda a nossa possibilidade de entendimento. É muito maior. Deus é muito maior do que os nossos problemas, do que as nossas adversidades. E aprenda isso com os pequenos animais, com as flores, com aqueles que esperam de Deus, tudo aquilo que Deus providencia para eles e não se preocupam com o dia de amanhã. Que Deus nos abençoe.